Oiê, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei qual é o horário que você está assistindo essa aula, mas eu espero que vocês estejam bem, estejam em casa e aproveitem esse momento para poder estudar, para poder pensar em como você vai criar o seu negócio quando você finalizar a sua pós-graduação, para poder rever os estudos dos professores que já passaram pela sala de vocês. E mais uma vez, como eu já falei, eu agradeço muito a compreensão de cada um. A ideia aqui é que tanto eu como alguns outros professores convidados iremos trazer alguns assuntos para vocês que já foram falados em sala de aula ou talvez não, mas que vocês estejam mais próximos cada vez mais do Instituto Impós, cada vez mais de nós professores e também cada vez mais para realizar o seu sonho, que é ser um especialista em saúde estética avançada, que é ser um profissional de sucesso, que é realizar o seu sonho. Então, gente, eu espero que vocês aproveitem ao máximo esse tempinho que nós vamos estar juntos aqui e que logo, logo, se Deus quiser, nós estaremos juntos novamente em sala de aula, assim eu espero. Então, o que vai acontecer? Você que fez o cadastro vai assistir a aula e aí quando a gente retornar nossas aulas presenciais, nós entregaremos os certificados para complementação das horas extracurriculares. Então, eu espero que isso possa ajudar muito vocês. Aqui, hoje, eu vou trazer um assunto muito bacana. Na verdade, é a mesma aula que eu ministrei em Harvard Medical School, num curso de anatomia em cadáver fresco. Então, eu quero compartilhar com vocês esse conhecimento em relação ao envelhecimento, que é importante a gente saber, em relação aos bioestimuladores de colágeno e a técnica que eu utilizo em consultório, que é uma técnica inovadora de ponto único. Então, eu quero aqui compartilhar com vocês. Vamos lá? Ó, envelhecimento e os bioestimuladores de colágeno. Então, para a gente começar, deixa eu só aqui. Vamos começar entendendo um pouquinho o que é realmente o envelhecimento. Então, no conceito simplista, é o processo pelo qual o jovem se transforma em idoso. No conceito biológico, fenômenos que levam à redução da capacidade de adaptação e sobrecargas funcionais, ou seja, é aquele envelhecimento fisiológico que vai comprometer todo o organismo. No conceito cronológico, para título de conhecimento, 60 anos ou mais em país de desenvolvimento, 65 anos ou mais em países envolvidos e maior de 85, que é o ever old, que é o idoso frágil, certo? Mas para nós na estética, qual é o conceito, qual é o significado para nós de envelhecimento? Então, nós temos um conceito também chamado de síndrome da cara enrugada. Ou seja, nós, por mais que exista o envelhecimento fisiológico, que é extremamente importante, que nós vamos falar sobre ele, também nós observamos o quê? O aparecimento de rugas, o fotoenvelhecimento, a cara realmente enrugando. Então, se a gente pegar no envelhecimento extrínseco, aqui nós temos duas gêmeas criadas no mesmo padrão de vida, só que uma é fumante e a outra não. Então, a gente observa, assim, um fotoenvelhecimento muito maior, olha aqui, até pelo orbicular da boca, né? Pelo aprofundamento mais do suco nasogeniano, a próprio escurecimento da pele, a gente vê que o cigarro é um fator extrínseco muito forte que contribui para o envelhecimento. Se a gente for agora para o lado do fisiológico, que é chamado de processo de senescência, o envelhecimento fisiológico, nós vamos anotar que isso ocorre em todas as camadas do nosso organismo. Então, desde epitélio até tecido ósseo, tá? E esse fator de envelhecimento fisiológico, ele é determinante até nos procedimentos que nós vamos utilizar para tratamento. Alguns pacientes podem ter esse envelhecimento um pouco mais acelerado devido à condição genética e outros não. Então, vai depender de cada um, de cada organismo. Então, vamos começar. Em relação ao envelhecimento da epiderme, aquela camada mais superficial que a gente tem.
Nós podemos notar nessa lâmina histológica que a gente tem a epiderme jovem e a epiderme envelhecida. Então, nós vamos ter uma redução do volume celular de 10 a 20%, e a gente vê nessa extremidade que realmente a pele ela tá um pouco menor, olha aqui a epiderme, né? Só que nós notamos, olha aqui, ó, essa camadinha que eu estou apontando aqui é o extrato córneo, olha como ele está espesso. Então, isso vai o quê? A gente pega uma pessoa que tem a pele madura, a pele envelhecida, né? Ao olhar assim, a gente e ao palpar, a gente pensa, nossa, que pele grossa, mas na verdade não é a nível da epiderme, derme que está grosso, tá? Que está expandido. É a nível de extrato córneo, que é o acúmulo de queratina, que é o acúmulo de células mortas que faz aquela pele ser grossa. Porém, internamente, essa pele ela está mais fina, ela está mais sensível. Então, querendo ou não, em peles maduras, a gente tem que tomar um certo cuidado quando a gente vai lidar com esse tipo de pele. E tudo isso vai favorecer o quê? Vai favorecer o quê? Diminuição do colágeno, com certeza, porque impede que nutrientes entrem aqui. E o aparecimento de rugas, linhas de expressão. A nível dérmico, a gente tem os radicais livres, a própria genética, que vai contribuir para vários fatores que contribuem para esse envelhecimento. A gente pode notar através desse artigo aqui que a gente há uma quebra realmente de colágeno, de elastina, que desestrutura toda essa pele, formando as rugas. Mas o que acontece a nível dérmico? Então, eu vou ter uma diminuição do potencial proliferativo, uma diminuição das respostas de fatores de crescimento, uma diminuição na produção de colágeno, produção de elastina e ácido hialurônico. Atendem-se à diminuição da produção de ácido hialurônico. O ácido hialurônico é uma substância que tem no seu organismo e ela é responsável pela hidratação tecidual. Então, isso quer dizer que essa pele envelhecida ela não vai ter esse componente. Isso faz com que essa pele fique cada vez mais desidratada. Se essa pele está desidratada, eu não tenho suporte para o fibroblasto produzir colágeno. Então, esse colágeno já começa a ser perdido até pela própria reação dos radicais livres. E a gente tem uma diminuição das respostas de fatores de crescimento. Então, quer dizer que todo procedimento estético que você faz numa pele envelhecida, ele demora mais para regenerar, porque eu vou ter uma diminuição nessas células de crescimento. Então, basicamente, na estética, entre uma sessão e outra, para uma pele madura, a gente tem que aguardar pelo menos um prazo de 20 a 30 dias. Uma pele mais jovem, entre um procedimento e outro, a gente pode aguardar pelo menos um prazo de 15 dias. Mas na pele madura, a gente sempre tem que jogar um tempo a mais. Então, nós falamos do nível epidérmico, nós falamos do nível dérmico, e agora o tecido subcutâneo, que é o quê? O tecido adiposo que a gente tem. Então, na verdade, o tecido subcutâneo, ele é responsável pela sustentação da pele, ok? Então, nós temos vários tipos de camadas. Então, essa gordura que vem aqui embaixo é uma gordura que vem em formas de camada para formar sustentação, certo? Lembrando, eu deixo bem claro aqui que nessa região a gente tem a bola de Bichat, tá? A bola de Bichat, né, até certo tempo, a gente tinha muito aquele preconceito, falar, eu vou tirar a gordura dessa região, futuramente você vai ficar mais velho, seu rosto vai cair. É pelo contrário. A bola de Bichat é uma gordura enorme que parte aqui do temporal e vai até essa extremidade bilateral. É uma gordura profunda que não faz parte dessa sustentação. Então, esteticamente, né, você pegar uma jovem, retirar um terço, que é uma parte muito pequena dessa bola de Bichat, você vai promover um afinamento nesse tecido, nessa região, uma marcação melhor na região do zigomático e até mandibular, e vai fazer com que demore mais a aparecer o quê? Aquele jaw, aquela gordurinha aqui embaixo, porque essa bola de Bichat, futuramente, ela vai pesando. Então, quando você faz a retirada dessa gordura quando você é jovem, você promove o rejuvenescimento, sim, e é importante a gente ressaltar isso com vocês. Esse tecido subcutâneo,
com o processo de envelhecimento, há uma perca de gordura e deslocamento de tecido, tá? Então, a gente entra num processo chamado de quadralização facial. Quando começa a aparecer aquele jol e o rosto do nosso paciente começa a ficar mais quadralizado. Aqui, nós temos uma figura de um cadáver, onde a gente mostra uma gordura superficial média, a gordura nasolabial e o músculo orbicular do olho nessa região. Quando a gente retira a pele ali, a gente vai notar aqui nessa região do músculo orbicular do olho, olha, a gente não tem praticamente quase nada de gordura nessa região, enquanto na nasolabial e também na superficial medial, nós já temos uma camada de gordura que ressai junto com essa pele. Ou seja, um dos primeiros lugares quando a gente pode começar a notar esse processo de envelhecimento, de perca de gordura, é nessa região. Então, a olheira começou a ficar um pouco mais profunda, seu paciente pode estar, assim, começando a perder essa gordura facial. Então, epiderme, derme, tecido subcutâneo e agora muscular. Nós perdemos ao longo do tempo também massa muscular. E essa massa muscular, ela é essencial para promover o quê? A estruturação da nossa pele. Então, nós envelhecemos, perdemos a gordura, computação da epiderme, da derme, e perdemos massa muscular, que é chamada a famosa sarcopenia. E, por último, existe o envelhecimento ósseo, que é o chamado de osteopenia. A gente nota que nessas áreas frontais, mandibular, aqui na próprio maxilar, no orbicular do olho, a gente tem uma perca maior dessa projeção da face média, tá? Que vai fazer com que o nosso paciente vai ficando cada vez mais cadavélico, ou seja, com a aparência de um cadáver mesmo, né? Então, olha aqui, ó, para vocês verem que realmente isso acontece, a gente tem aqui umas estruturas ósseas, peças anatômicas, e a gente observa que quando o paciente é novo, olha a mudança nessa estrutura. Há um aumento aqui da fossa nasal, um aumento aqui dessa fossa do orbicular do olho, né? Então, e uma perca, um afundamento, olha aqui, olha como a gente perde massa óssea nessa região aqui do malar e do zigomático. É muito. Então, parece que a gente vai envelhecendo, nós vamos entrando para dentro. Não é isso mesmo? Ó, e aqui na região da mandíbula, nós vamos ter um aumento do ângulo da mandíbula, uma depressão no mento e uma retração da cárie dentária, tá? Então, é algo do envelhecimento que a gente tem que observar muito. Vou citar um exemplo. Quando a gente faz preenchimento labial, muitas das vezes o paciente ele tem aquele lábio mais para dentro, certo? E nós não observamos como que está a estrutura óssea desse paciente. Será que essa cárie dentária minha está vindo para dentro? Será que a dentadura que ela está utilizando está condizendo com o perfil facial dela? Então, a gente tem que avaliar e passar a encaminhar para um outro profissional. Porque senão você vai preencher e vai ficar parecendo aquele bico de pato, não é verdade? Então, é isso que a gente faz. A gente tem que observar toda essa estrutura e esse envelhecimento ósseo, que é chamado de sarcopenia. Então, com tudo isso que eu falei, nós vamos observar as 7 quedas do envelhecimento do nosso paciente. Então, vai ocorrer a pitose na sobrancelha, a pitose na pálpebra superior, na pálpebra inferior, começa aquele sulco nasojugal aqui começar, né, a bem ficar evidente. A comissura labial começa a aparecer também, o sulco nasogeniano. O músculo plastismo, ele puxa esse estrutura do rosto um pouco mais para baixo, formando aquele jaw, e a ponta nasal cai. Então, queremos promover o rejuvenescimento, por exemplo, na harmonização facial, nós temos que levantar todas essas estruturas, promovendo pontos de iluminação que vai trazer o rejuvenescimento para o nosso paciente. Então, é isso que nós temos que analisar. Aí vem aquela pergunta, né? Toxina, preenchimento, fios, são maravilhosos, isso eu não discordo, para a gente promover o rejuvenescimento. Correto? Correto. Mas será que essa pele, ela está preparada, ela tem uma condição específica para estar recebendo esses produtos que são produtos caros, né? E que eles precisam estar no meio hidratado, no meio preparado, para que esse produto se mantenha por mais tempo, para que seu procedimento ele tenha durabilidade.
ok? Então, vou dar o exemplo. Olha a importância do gerenciamento de pele antes da gente ir para outros procedimentos. Eu falo isso, gente, entendo que o nosso paciente é um paciente imediatista, ele quer realmente o resultado rápido, mas o que vale é um bom bate-papo e a gente realmente explicar para ele a importância do cuidado da pele para estar recebendo esses outros procedimentos. Olha o exemplo. Aqui a gente tem uma paciente que fez toxina botulínica e preenchimento no suco nasogeniano, né, que é o bigode chinês aqui, e marionete. Ok. Só que ela não cuidou da pele, ela não fez o gerenciamento de pele, ela só fez os produtos finais, o acabamento final, ok? Então, o que acontece? Teve resultado da toxina? Teve. Mas teve qualidade de pele? Foi aquele resultado uau que eu queria mostrar para o meu paciente? Não foi, tá? Então, aqui a gente tem um resultado que vai durar muito pouco, né? Por isso que esse bate-papo com o paciente é interessante. Teve resultado? Aparentemente teve. Mas então é aquele resultado, uau, isso aqui, gente, preenchedor. Uma pele que a gente nota, que tá envelhecida, que tá flácida, que tá desidratada, isso aqui não dura 4 meses. É como se eu vou colocar o preenchimento, engolisse tudo de tanto que a pele está desidratada. Então, a gente tem que observar isso no nosso paciente, relatar e fazer, na verdade, um tratamento psicológico nele. Falar, olha, é importante isso, isso, isso. Primeiros passos de tratamento para depois a gente vir com o acabamento final, que é toxina, preenchimento, fios e por aí vai, certo? E o que a gente tem que pode ajudar nessa preparação dessa pele, nesse gerenciamento de pele? A pessoa quase não bebe água, né? Ai, gente, que vontade de ficar conversando com vocês. Nossa, meu Deus do céu. A gente, logo a gente tá junto. Ó, na revitalização injetável, a gente tem alguns benefícios. Então, a finalidade dela, o que é revitalização injetável? É eu entregar substratos para essa pele, eu entregar substâncias para essa pele que vão promover hidratação, ação antioxidante, nutrição, clareamento, se for o caso do seu paciente, proliferação de células, principalmente o quê? Os fibroblastos, porque são eles que vão promover a neocolagênese, que é o que a gente quer, que é um novo colágeno, tá? Então, essa é a finalidade. E o resultado que a gente tem com esses tratamentos é uma pele mais hidratada, uma pele mais viçosa, a coloração mais saudável, uma firmeza tecidual e um clareamento tecidual também em casos que a gente tem um fotoenvelhecimento ou até mesmo melasma. Então, como que a gente vai avaliar e fazer a indicação para esse tipo de tratamento? Laiane, você está colocando aqui umas peles mais envelhecidas. Pele jovem pode fazer revitalização? Pode, sem problema nenhum. Se você nota que aquela pele está bem desidratada, quer dar um viço, um brilho para aquela pele, você pode estar realizando uma pele jovem sem problema nenhum. Mas vamos pegar para o lado mais envelhecido, que é onde a gente vai fazer mais sessões ainda para obter um bom resultado. Então, olha aqui, a gente tem um anamnese histológico de uma pele jovem e uma pele envelhecida, do idoso. Então, a gente vê realmente o aumento do extrato córneo e olha lá, ó, rupturas do colágeno, é como se ficasse todo desordenado ali. Então, tudo isso vai provocar o quê? Rugas bilaterais, uma flacidez muito mais acentuada e por aí vai, diversos fatores que a gente consegue observar. Então, é dessa forma que nós analisamos. Então, todo esse tratamento nós podemos indicar para uma pele que está fotoenvelhecida, com bastante mancha senil, uma pele desidratada, ósseos, ósseos são aqueles poros que a gente tem dilatados nessas regiões, podemos fazer revitalização para melhorar, aparentemente, a dilatação desses poros, desses ósseos? Sim, podemos. Podemos tratar melasma com a revitalização? Podemos tranquilamente tratar melasma com a revitalização e cicatrizes de acne, tá? A gente tem a fórmula que a gente aplica, principalmente fazendo uma subincisão com cânula, eu vou falar sobre isso, e aplicando substâncias que vão tratar também essa pele. Tá, Laiane, beleza. Tem muita coisa que a gente pode fazer com revitalização. Mas como eu vou escolher esses ativos? Qual o arsenal de ativos que a gente tem hoje no mercado?
Então, nós temos o ácido hialurônico, o silício orgânico, aminoácido, vitamina, ácido glicólico, fator de em uma infinidade. O mercado dos injetáveis de substâncias são enormes, certo? E aí vem aquela famosa dúvida. Tá, mas como que eu vou escolher esses ativos? Qual é o melhor para o meu paciente? Então, basicamente, para facilitar para vocês, nós temos que escolher em torno de 3 a 4 substâncias, tá? Não mais que isso. Sempre observar o pH para que nenhuma substância não anule o pH da outra, tá? Se eles estão no mesmo pH, na concentração, observar a concentração. E aí nós vamos montar essa mescla. Então, essa mescla pode ser uma mescla com hidratante, uma vitamina e antioxidantes que fica fantástico, tá? Sem problema nenhum. Posso colocar ali, por exemplo, aí aqui vamos supor que essa pessoa também tem mancha. Aí eu acrescentaria aqui, por exemplo, um ácido tranexâmico ou um ácido glicólico, que também tem ação tanto hidratante como também despigmentante. Então, a gente tem que avaliar e vai selecionando de 3 a 4 ativos ali, ok? Temos outras substâncias, outros tratamentos, né? Isso eu tô falando da revitalização quando é aqueles retáveis que a gente manipula. Temos as substâncias prontas no mercado? Temos. Exemplo, o NCTF. O NCTF é um produto que é uma combinação polivitamínico, com enzimas, com ácido hialurônico, com alguns minerais. É uma bomba de substâncias, principalmente naquela pele que está oxidada, naquela pele bastante desidratada, envelhecida. Ele é fantástico para a gente dar um upgrade nessa pele, ok? Então, exemplo, vou dar 3 tipos de sugestões que a gente tem no mercado. Então, a gente tem a revitalização injetável industrial, que é esse polivitamínico. Ele geralmente vem em 5 vidrinhos, são 5 sessões que você realiza a cada 15 dias, ele vem pronto, tá? É um polivitamínico mais ácido e hialurônico. Temos somente o ácido hialurônico, que é o famoso Skin Buster. Aqui a gente vai quebrar um paradigma que todo mundo fala que esse tipo de revitalização é um Skin Buster, tá? Gente, a gente não pode colocar o nome de Skin Buster, porque Skin Buster é o nome de uma marca, tá? Da Restylane. Então, se você fala que você faz Skin Buster, você tem que utilizar esse produto aqui. Então, na verdade, nós fazemos uma bioestimulação de colágeno ou revitalização injetável, que é o nome que eu mais utilizo, ok? Então, quando a gente coloca aqui, é apenas o quê? Um ácido hialurônico. Ah, Laiane, então quer dizer que quando eu preencho, eu promovo também uma hidratação? Sim, quando você coloca um preenchedor ali para preencher, para volumizar, né, você promove uma hidratação. Só que você não quer que aquele produto mantenha-se por mais tempo naquele local, então o ideal é você hidratar essa pele antes, ok? Aí você pode estar utilizando alguns ácidos hialurônicos que tem menos crosslink. O que é crosslink? Que tenha menos densidade, que ele seja menos grosso, ok? Para estar hidratando. Ou partir para a revitalização injetável manipulada, que é aquela que eu falei para vocês, que você monta a sua mescla conforme a necessidade do seu paciente, ok? Além disso, nós temos outros bioestimuladores de colágeno, né? O que é o bioestimulador de colágeno? Aquele que estimula a neocolagênese em grande intensidade. Então, nós temos o mais famoso de todos, né? Que, assim, os resultados realmente, por artigos que a gente observa, são fantásticos, que é o famoso Sculptra, que é o ácido polialilático, ok? Ele é uma substância que ele vai promover a neocolagênese, geralmente é indicado em torno de 3 sessões, uma a cada 30 dias, então tem todo um preparo que a gente pode estar utilizando esse produto também, tanto facial como corporal. Em outra aula a gente pode falar sobre ele também. Aceito sugestões de aula, tá? Em relação à hidroxapatita de cálcio, né, o famoso Radiesse, existem outras marcas, sim, Diamond, tem também manipulado, que também a gente manipula e pode bioestimular colágeno. E o preenchedor chamado da marca Elancê, que é a policaprolactona, que também vai estimular colágeno, ok? Falando do ácido polilático, que é um dos mais utilizados. Algumas regiões, por ele ser um poliofilizado, um pó que a gente tem que fazer uma suspensão dele, e ele se deposita muito fácil, né? Tem algumas regiões que a gente não pode aplicar, porque se a gente aplica, pode formar alguns nódulos, e aí vai gerar algumas complicações. Então, na região frontal, orbicular do olho, nasal e orbicular da boca, são regiões
que nós não aplicamos ácido polilático. A aplicação é maior nessa região bilateral. Até porque ele forma, com o processo inflamatório, para estimular a neocolagênese, um pouquinho de expansão dérmica. Parece que volumizou, parece que eu preenchi, mas ele não é um preenchedor, tá? Ele é apenas um bioestimulador de colágeno, ok? Então, nessa região vai haver uma expansão dérmica e um estímulo de colágeno para promover uma retração nessa pele. A gente pode utilizar os bioestimuladores em várias regiões. Então, por exemplo, a região do malar, quais são os tipos de injeções que a gente pode fazer? Supraperiosteal, ou seja, no periósteo, no osso zigomático, na maxila. Injeções no plano subcutâneo profundo, sem problema nenhum. Lateral da face, ó, injetar na gordura superficial. Na região do mento, injeções supraperiosteal, ou seja, bem no osso. E na fossa temporal também, nessa região da fossa temporal, a gente pode estar aplicando. Tá, Laiane, como que você faz? Geralmente, eu uso as duas técnicas. Tanto subcutâneo, nessa região, utilizando a microcânula, e alguns pontos eu faço justa ósseo para dar mais sustentação nessa região, ok? Aí, a partir de utilizando, se a gente for utilizar os revitalizadores da forma manipulada, que é a famosa técnica da mesoterapia ou intradermoterapia, a gente vê os estudos, né? Tem até os artigos aqui embaixo que eu deixei para vocês, que mostram muito resultado no tratamento do aspecto dessa pele, utilizando essas substâncias que a gente pode montar a mescla de uma forma personalizada de acordo com cada paciente. Lembrando que a região do pescoço, do colo, também pode fazer esse tratamento. Né? Como eu falo, já falei muito em algumas salas de aula sobre as rugas tech-neck. Né? A pessoa que fica muito nessa postura, a gente vai formando o que? Até eu tenho um pouquinho, ó, esses colares cervicais, né? Que podem ser tratados através da revitalização injetável ou de técnicas da mesoterapia. Então, mais um artigo mostrando os estudos clínicos, ó, resultados para tratamentos de linhas de expressão, para manchas, né, para flacidez. E aí vem as técnicas. Então, habitualmente, na técnica de mesoterapia facial, a gente aplica muito na forma papular, quando a gente coloca apenas o biselzinho em forma uma pápula, ou na técnica de napage também, né, que vai aplicando vários pontinhos, ou por retroinjeção com agulha, ok? São as técnicas mais utilizadas. Então, lá, ó, técnicas pontuais. Eu coloquei um mapeamento para vocês verem os locais onde pode ser aplicados. Então, colo, pescoço, mão, face, né? Nós utilizamos a agulha 30G, aquela de insulina amarelinha mesmo, e vamos aplicando ponto a ponto, ok? Essa é a técnica mais tradicional. Aqui. Então, geralmente, a gente vai usar a agulha, né, depósito de 0,05 ml por ponto, com 1 centímetro de distância. Só que aí vem a técnica inovadora, né? Então, assim, quando a gente utiliza a agulha, nós podemos fazer com que ocorra algumas equimoses, alguns hematomas, deixar essa pele mais sensibilizada, mais inchada. Às vezes dói muito, o paciente ele não adere ao tratamento. Então, hoje, né, a maioria dos profissionais tem deixado um pouco o uso de agulhas para estar realizando a revitalização injetável. Não quer dizer que não é correto a técnica, ela é sim, mas nós inovamos para que fique mais confortável para o nosso paciente. Então, nós vamos utilizar em média uma cânula de 22G, o tamanho, ou 27G. Qual que é a diferença básica? Presta atenção. Peguei essa paciente, do lado de cá eu fiz o uso da microcânula, uma técnica chamada de ponto único, a gente vai assistir um videozinho aqui sobre ela, tá? Do outro lado, eu fiz com agulha, com a técnica de retroinjeção, né? Então, nós vamos observar que um lado com agulha, assim, olha como ficou muito mais inchado do que o outro lado. Temos um leve edema, né, com a cânula? Sim, porque a gente faz uma subincisão para estimular colágeno, mas a gente nota-se que quanto mais perfurações que eu faço com a agulha na região do rosto do meu paciente, mais edema ele vai ter, ok?
Ó, então a gente observa algumas equimoses, né, algumas rupturas na pele, que acaba desagradando o paciente. Ó, aqui do mesma forma, desse lado aqui eu fiz com cânula, olha, parece que a gente nem fez nada, né? E do lado de cá a gente fez com retroinjeção com agulha. Olha como ela teve muito mais lesões com a agulha do que com a cânula, aparentemente. O outro caso que é interessante utilizar a cânula é como não forma essas lesões, então o risco de você promover uma hiperpigmentação pós-inflamatória no seu paciente é menor quando você utiliza a cânula. Bora lá para a técnica com a microcânula. Então, já expliquei para vocês com a utilização da agulha, a gente faz pontual, né? Então, a técnica primeiro que se foi feita com a agulha, com a cânula, foi fazendo alguns vetores, né? Então, olha que a gente tem um pertuito de entrada, entramos com a cânula e fazemos retroinjeções, tá? Ó, um único pertuito, retroinjeções, jogando em toda a superfície facial, tá? Só que mesmo assim, a gente tem o quê? Ó, vários pontinhos que a gente faz. Então, nós criamos um sistema que é chamado da técnica de francesa de ponto único, que vai trazer maior conforto para você, profissional, e para o seu paciente. Então, o que acontece? Nós fazemos uma marcação, tá? Aqui, do canto do olho até a comissura labial, do lobo da orelha até aqui a asa nasal, e da airlex da orelha até a comissura labial. Fechado? Nesse ponto agora, nós vamos fazer o nosso pertuito. O que é o pertuito? Pertuito, eu vou pegar uma agulha e vou perfurar para entrar a minha cânula. Porque a cânula, ela é romba, tá? Ela não perfura. Por isso que ela traz uma maior flexibilidade para o profissional trabalhar, uma maior segurança e um maior conforto para o nosso paciente. Então, fiz o pertuito ali, eu posso fazer um bloqueiozinho, né? Um pontinho anestésico aqui antes de fazer o pertuito? Pode, sem problema nenhum. Uso uma lidocaína, faço um pontinho aqui, ó, nessa região e depois eu introduzo a agulha. E aí, nós vamos colocar a nossa cânula uma vez, ó, coloquei a cânula e faço a retroinjeção em todo o lado do meu rosto, do rosto do meu paciente, com o ângulo de 360, ou seja, 360 graus eu vou rodar essa cânula. Então, ó, coloquei, fiz uma retro, voltei. Virei para o outro lado, coloquei, fiz uma retro para o outro lado. Coloquei, fiz uma retro para o outro lado, tá? Então, eu vou fazer apenas um único ponto no rosto do meu paciente de cada lado. Olha como você trouxe o maior conforto para o seu paciente. Tá, Laiane, mas qual é o material? O que eu utilizo para fazer isso? Então, primeiro aquelas escolhas das substâncias que eu falei para vocês. E aí você pode utilizar uma cânula 27G ou 25G, né? Porque ela é mais fina. Qual que é a diferença da 25, da 27 para a 22? A 22 é mais grossa. Então, às vezes, você não tem domínio muito com a seringa, o que acontece? Quando você colocar, como a substância é líquida, na primeira retroinjeção, você deposita muito produto. Aí o produto fica acumulado num local só. Então, o ideal para você que está começando é começar com as cânulas mais finas, tá? Do que a mais grossa. Depois que você ganhou uma habilidade, a 22G, ela é mais segura de você utilizar. Por que segura? Quanto mais romba, quanto mais grosso é a cânula, menos a probabilidade de você perfurar algum vaso, ok? Laiane, quero começar direto com a 22G. Beleza. Sabe qual é o treino que eu falo para vocês, que vocês podem estar fazendo? É comprar mesmo uma seringa normal, uma cânula 22G, e aí você vai fazendo, coloca água e vai treinar, fazer as retroinjeções, geralmente de 0,02 ml, né, por retroinjeção que a gente faz. Geralmente são uns 2 tracinhos, tá, da seringa, ok? Então é um treino que fica para vocês em casa. Ó, seringa, anestésico pro pertuito ou uma solução de Klein, manipulado, clorexidin, escolher a mescla de acordo com necessidades individuais. Então, o que eu faço? Uma aplicação, geralmente a cada 15 dias, que a gente pode estar fazendo, só que se essa pele for muito madura, tiver muito envelhecida, a gente pode deixar um prazo maior, né? Pelo menos uns 20 dias.
Tratamento de 4 a 6 aplicações, a gente nunca vende apenas uma aplicação, pelo menos 4 iniciais, e o volume em torno de 5 a 10 ml por face, ok? Laiane, essa técnica eu posso associar com outras? Claro que sim. Exemplo, peelings. Posso fazer a aplicação, né, e depois utilizar um retinóico, sem problema nenhum, tá? Até potencializa o seu tratamento se essa pele tiver fotoenvelhecida ou com um melasma, tá? Outras coisas que a gente pode utilizar também como associação. A luz intensa pulsada. Podemos fazer? Podemos. Pode ser feito no mesmo dia? Sim, porque o rosto do paciente não está todo lesionado, é apenas um único ponto, tá? Sem problema nenhum no mesmo dia. Laser CO2 fracionado é fantástico. Por quê? É uma tecnologia que precisa de água no tecido para estar... para não ocorrer um resurface, uma queimadura na pele. Então, a queimadura que a gente fala, né, que esse laser promove um rejuvenescimento fantástico, né? Quem não aprendeu vai ter uma aula sobre laser terapia que vai conhecer essa tecnologia. E aí ele precisa de água no tecido para evaporar e promover uma queimadura cauterizada, controlada, ok? Então, deixa eu só fechar isso aqui. Peraí, acabou a bateria. Então, a gente faz esse tipo de tratamento para hiperidratar o tecido e depois o laser. Jato de plasma, podemos, microcorrentes, ultrassom. A eletroterapia nem se fala, que se o tecido estiver desidratado, não vai ter corrente, né? Não vai ter água para carrear essa corrente aonde a gente quer realizar os tratamentos. Toxina, preenchimento fios, depois que você tratou essa pele com os revitalizadores injetáveis ou os bioestimuladores. Ok? Os fios, né, tanto a hidroxapatita como o revitalizador, a gente pode colocar no mesmo dia. Então, o fio, na verdade, né, principalmente de PDO, ele vem dentro de uma cânulazinha, ele vem lá dentro da cânula. Então, você coloca o fio, aproveita, encaixa a seringa ali, deposita o ativo e depois retira, soltando tanto a substância como o fio ali dentro. O resultado é sensacional, principalmente para aquela flacidez muito acentuada ou tratamentos de rugas. Aí a gente vem aqui, olha aqui que resultado bacana, ó, da revitalização com associações. A gente tem aqui, ó, um tratamento full face, tá? Um tratamento, olha como essa pele tem mais viço, tá mais viçosa, tá mais brilhante, né? Do que antes. Então, aqui foi feito peeling, foi feita revitalização e foi feita toxina full face. Então, a gente conseguiu devolver o quê? Qualidade, vida para essa pele, ok? Então, é esse o nosso objetivo com os nossos resultados de tratamentos estéticos. Aqui, para a gente finalizar, eu vou mostrar para vocês o videozinho de eu fazendo a aplicação da revitalização injetável técnica francesa de ponto único ou técnica do 360. Ó. Então, aqui estou realizando a marcação para a gente localizar o ponto onde eu vou fazer, onde eu irei fazer o pertuito. Okay? Então, nessa região, vou fazer aqui o pertuito, ó. E depois, 360. Então, uma marcação de simulação para ficar mais fácil de vocês entenderem. Ali demonstrando como que vai agir a cânula ali dentro. Estou entrando apenas com lidocaína, agulha 30G, seringuinha, só biselzinho, fazendo um bolozinho ali de anestésia. Pertuito, 90 graus. E vou entrar ali, ó, fazendo a minha aplicação. Pinça, introduz a cânula e volta retroinjetando. Para todos os sentidos. Okay? E a gente finaliza fazendo uma leve massagem aqui com um séruminho, um protetor, ou até mesmo um gelzinho de arnica, só para aliviar ali aquele desconforto. Porque às vezes a gente utiliza vitamina C, o pH é um pouquinho baixo, então a gente tem que observar tudo isso, ok? Laiana, posso fazer essa aplicação com os bioestimuladores? Sim, lembrando aquelas regiões que a gente não pode aplicar, ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa eu só interromper aqui o
interromper o compartilhamento de tela. Aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. É a mesma aula que eu dei em Harvard. Muitas saudades de vocês. As dúvidas, podem mandar no meu WhatsApp, que eu, na medida do possível, vou respondendo e tentando auxiliar, tá? E logo, logo, nós teremos mais aulas aqui de outros professores e comigo também. Um grande beijo e bons estudos!